em mais um vídeo para meditarmos um pouco na palavra de Deus, né? E Deus é bom, sempre bom, bom o tempo inteiro. E às vezes as circunstâncias da vida pode até fazer com que nós pensemos que Deus não é tão bom, mas Ele é bom o tempo todo, né? E Deus continua sendo bom. E eu me lembro de uma historinha, e eu já queria começar aqui para você, sobre um rei que ele tinha um súdito, onde aquele súdito sempre dizia para o rei: Deus é bom, Deus é bom. E um dia eles saíram para uma caçada e um animal feroz atacou o rei e acabou tirando, né, o dedo. O rei perdeu um dedo. E quando aquele súdito olhou para o rei e disse: Deus é bom. E o rei ficou tão irado: Deus é bom, o animal me tirou meu dedo, mandou prender aquele súdito, né? Ficou muito chateado com aquele súdito e esqueceu daquele súdito lá no cárcere. E o rei saiu para uma caçada uma outra vez, e ali uns índios canibais o pegaram, né, para sacrificá-lo e para comer aquele rei. E naquele momento, quando eles estavam preparados para fazer toda aquela coisa ali para tirar a vida dele, o cacique percebeu que o rei não era perfeito, que faltava ali um dedo, e aí mandou ele embora. E na mesma hora ele lembrou do seu súdito e disse: verdadeiramente Deus é bom. E lembrou e mandou soltá-lo e foi buscá-lo e disse: olha, Deus é bom, mas eu penso, se Deus é bom, por que foi que eu mandei prendê-lo? E o súdito disse: Deus é bom porque se fosse eu, eles teriam me sacrificado. Se eu estivesse com você, eles teriam me sacrificado e não a ti. Então Deus era bom, é bom, né? Ele mostrou ali que Deus é bom, porque se ele estivesse com ele, com certeza, né, ele não estaria mais ali, e Deus o guardou. Então aquele rei entendeu que Deus é bom. Na verdade, as tempestades da vida, em que elas vêm, né, sem a gente nem esperar, elas não anulam a bondade de Deus. Porque como nós veríamos o arco-íris tão lindo, né, com as 7 cores que Deus criou, se não fosse a tempestade? Muitas vezes após uma tempestade vem aquele arco tão lindo, Deus lembrando a aliança que fez com o homem, né? Nós não poderíamos ver a beleza dos montes se nós não estivéssemos no vale. Só no vale é que a gente pode ver a beleza, né? Através de uma noite trevosa, de uma noite muito escura, é que a gente vê a beleza do céu, é que a gente vê as estrelas. Então, as tempestades da vida, elas nos faz a gente se erguer, né, de situações difíceis para algo melhor. E isso a gente tem que entender que está tudo dentro da bondade de Deus. No capítulo 4, do versículo 35 ao 41 do livro de Marcos, a gente encontra o registro de uma tempestade, né, onde ali os discípulos estavam ali no mar da Galileia, e nessa ocasião Jesus estava dormindo, e aí de repente aquele mar ficou bravio, o vento, e aqueles discípulos que conheciam tanto, né, que conheciam como o mar, e eles começaram apavorados, começaram a tentar consertar aquela situação. Mas por mais que eles fizessem, a situação saiu do controle. E a única coisa que restou para eles foi chamarem a Jesus, né? Chamarem a Cristo. E Jesus acorda, exorta os discípulos, manda parar aquela tempestade, né? E eles ficaram admirados com o poder do Senhor, né? Aquele poder que só Jesus tem de acalmar as tempestades. Um lugar onde eles conheciam tão bem, foi um momento de muito nervosismo para aqueles homens. Mas as tempestades da vida, na verdade, essas tempestades que vêm para nós, elas são inevitáveis, né? Assim como os fenômenos acontecem, o vento, a chuva, e a gente não pode impedir, assim vem coisas para a nossa vida que são inevitáveis que aconteçam. Nós não temos controle sobre essas coisas, nós não esperamos, e elas vêm exatamente no momento em que a gente está olhando aquele sol brilhando, está tudo bem, o barquinho vai muito bem, né, no mar calmo, mas de repente acontece aí alguma coisa. E o interessante é que as tempestades da vida, elas vêm para
jovens e velhos, pobres e ricos, né? Vem para crentes e descrentes, grandes e pequenos, não importa. Todos passamos por essas tempestades, né? A vida, na verdade, ela não é um mar de rosas, não é um parque de diversões. A vida não é uma coisa tão tranquila assim. A gente percorre uma estrada e nessa estrada há muitas dificuldades, há muitos desafios, né? Não é um mar onde a gente está com um navio deitado, olhando, né, aquele mar, não. A nossa vida, ela é feita de muitas dificuldades, uma vida muito cheia de aventuras, de surpresas, às vezes boas, às vezes não tão boas e às vezes realmente surpresas ruins. Mas na verdade nós não podemos evitar as tempestades, nós não temos condição de evitar. As tempestades, elas são imprevisíveis, né? A gente não tem como prever. Ninguém tem uma bola de cristal para dizer amanhã eu estarei com tal dificuldade ou estarei bem. Nós não temos como prever. Elas chegam subitamente, elas chegam de repente, elas não mandam aviso, elas não mandam uma carta, um telegrama, não mandam um aviso de forma alguma, né? E às vezes acontece uma doença súbita, um acidente trágico que tira a vida de um ente querido, um luto traumático, enfim, elas são imprevisíveis. Nós não podemos ter como prever essas coisas. As tempestades da vida, elas são inadministráveis. Quando a gente tem uma situação que a gente administra, né, isso aqui é administrável, eu faço, eu tenho condição de administrar isso. Mas as tempestades não, nós não conseguimos muitas vezes perdemos, elas saem do nosso controle. E a história aqui dos discípulos foi exatamente isso. Alguns deles eram pescadores, tiravam seu sustento dali, conheciam aquele lugar, foram criados naquele lugar, né? Era o lugar do seu sustento, mas aquilo que era tão bom para eles tornou-se uma ameaça. Eles estavam dentro daquele barco e eles viram, nós não vamos conseguir, a água entrando, eles fizeram de tudo e de repente tudo fugiu ao controle, eles não tinham mais o que fazer, né? E não é assim com a nossa vida. A gente está muito bem, tudo tranquilo, de repente as coisas fogem ao nosso controle e a gente, de forma desesperada, coloca a mão na cabeça e diz: e agora? O que eu faço? Eu não tenho como fazer, eu não tenho como administrar essa situação. E a tempestade, ela estava ali batendo naquele barco de forma impetuosa, levando mesmo para a destruição. Mas quando nós temos a Cristo, aí a coisa fica diferente, né? E foi exatamente o que aconteceu ali no barco. Na verdade, o nosso destino não é o naufrágio. O nosso destino é chegar do outro lado da margem, não é? E muitas vezes nós temos a sensação assim, que as coisas fugiram ao nosso controle, que esses problemas nós não vamos conseguir resolver, e aí nós ficamos desesperados, a situação se agrava e a gente acaba indo à deriva, né? E muitas vezes é nesse momento que muitas pessoas dizem assim: Jesus não está olhando para mim, Ele não tem mais o controle. Mas é um erro. Jesus tem o controle de todas as coisas, Ele não nos perde de vista, né? Mas as tempestades, elas nos fazem aprender. As tempestades da vida nos trazem ensinamentos. Elas não são para nos destruir, mas para nos fortalecer, nos mostrar que em Cristo nós somos mais do que vencedores. Que a situação pode fugir ao meu e ao seu controle, mas está tudo no controle de Cristo, né? Ele tem autoridade sobre o vento, Ele tem autoridade sobre a sua vida, sobre esse problema que você tem vivido, né? E essas tempestades, eles são instrumentos, né, para fazer com que a gente possa crescer, como eu falei. E Jesus, Ele não tem só o poder de acalmar a tempestade. Ele não só acalma o que está por fora, mas Ele acalma a nossa vida, o nosso coração, né? Os vendavais que estão dentro de nós, o medo que nos assola em tantas situações. Quantas vezes você talvez já tenha estado em situações em que você disse: vou morrer, agora chegou o fim, não posso mais. E Jesus chega de uma forma, assim como a tempestade chega, de uma forma que você não sabe a que horas ela vai chegar, como é que ela chegou. E Jesus, Ele chega e dissipa todas essas coisas. Ele nos dá a vitória, Ele acalma não apenas as circunstâncias, mas acalma os nossos sentimentos, né? Nessa travessia nós precisamos ter fé.
Nós precisamos deixar o medo de lado e deixar que Jesus, ele trabalhe na nossa vida, né? Quando essas situações, elas estão berrando aos nossos ouvidos, gritando que nós vamos morrer, que nós vamos naufragar, Jesus chega com a sua misericórdia. E aí ele nos dá livramento, ele nos dá vitória, né? E por isso o Senhor é digno de ser adorado, porque ele sabe o momento certo de agir. Ele permite, sim, permite as tempestades, né? E o salmista diz assim, que foi bom ele ter sido afligido, porque agora ele conhece a Deus, né? Jó, depois de tantas situações, ele disse que antes ele só ouvia falar, mas agora os olhos dele viam a Deus. Então, se as tempestades têm chegado na sua vida, se essa dificuldade tem chegado no seu casamento, ou na sua vida física, algum problema de saúde, ou na vida financeira, ou na vida do seu filho, aonde esteja essa situação difícil, saiba que Cristo está no momento certo, ele vai chegar na hora certa, porque ele está vendo todas as coisas, ele sabe exatamente onde e no momento certo, quando ele disser assim, vento se acalma, mar se acalma, com certeza a vitória vai chegar para você. Que Deus te abençoe, que Deus te ajude e que você continue firme, sabendo que o Senhor está no controle de todas as coisas. Amém.